E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, de podcast do esporte, podcast hoje para a gente falar mais uma vez de copinha, né? Alguns resultados, alguns favoritos se classificando, né? 100% de aproveitamento, meio que aquilo que a gente já antecipava. Obviamente que alguns acabaram não se classificando, mas faz parte, né? Faz parte. É aquela velha história que eu falei, né? Copinha vai daquela coisa de você ter uma base forte, ter uma base estruturada. As condições algumas vezes são adversas, então muitos favoritos se classificam, outros não se classificam. Mas eu queria começar o podcast hoje falando sobre isso aqui, ó. Ministra Ana Moser diz que esportes não são esportes, né? Então, o que a ministra falou aqui? Dá os créditos ao site do Globo Esporte, do GE, né? A ministra do Esporte compara o treino de atletas de esporte ao da cantora Ivete Sangalo e diz que o governo federal não investirá nesse mercado, tá? Eu vou dar minha opinião, deixa eu só passar por alguns trechos aqui do que falou a ministra, né? E ela diz que os jogos de videogame disputados competitivamente não são esportes e por isso não investirá no segmento. É uma ex-jogadora de vôlei, então ela tem uma visão diferente do que é esporte, né? No tempo dela, videogame, no tempo que ela foi atleta, videogame não existia, né? O nível de competitividade, as competições, as confederações, a organização que existe hoje, né? Então, a meu ver, o esporte eletrônico é uma aspas aqui, né, para a ministra, é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Essencialmente, se a gente for parar para pensar na indústria de videogames, é uma indústria que envolve muitas questões artísticas que remetem até aos filmes, né? Se a gente parar para pensar hoje, muitos jogos, para pensar aí o The Last of Us, Final Fantasy, né? Mais recente aí o Ghost of Tsushima, né? Que fez muito sucesso, né? Fala em todo aquele contexto do Japão medieval. Então tem uma pegada muito artística, né? De dublagem, de captura de movimento. Então, alguns eu não estou generalizando, tá? Alguns jogos remetem muito à indústria do entretenimento do cinema, tá? Vamos continuar aqui. Então, você se diverte jogando videogame. Você se divertiu. Ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música, né? Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ela diz que o jogo eletrônico não é imprevisível. Ok, vamos continuar. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação. Ela é fechada, ela não é aberta como o esporte, né? E ela diz que não vai haver investimentos do Ministério do Esporte, perdão, galera, em relação a esportes, né? Isso é um programa que o governo federal tem para apoiar alguns atletas, né? Minha opinião sobre isso. Aí ela continua, né? Só você procurar um pouco mais sobre tudo que ela falou, né? Vamos continuar aqui, porque esse trecho também tem coisas legais, ó. A questão do esporte eletrônico, a nível federal, ainda não é uma realidade. Não tem essa intenção, investir no segmento, no caso. No meu entendimento, não é esporte. A gente lutou no ano passado. Eu, na minha vida pregressa, à frente da Atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação muito forte junto ao Legislativo para o texto da Lei Geral do Esporte não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos, tá? O texto está lá protegendo o esporte raiz. Vou falar sobre isso. Depois eu deixo minha opinião. Vamos seguir. Na definição de esporte, tinha sido dada uma abertura que poderia incluir esporte eletrônico e a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, o risco sempre acontece e é um trabalho constante. Primeiro assim, risco do quê? Né? De incluir esporte eletrônico, esporte raiz, essas coisas. Primeira coisa assim, que eu queria falar, né? Hoje, nessa disputa política que acontece no Brasil, virou uma hype você se declarar, você se autodenominar uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita. Essencialmente, tá? Essencialmente, se você pegar um livro de história para estudar, o que é a esquerda de verdade? E eu recomendo que você faça isso. Porque hoje é banalizado, né?
Assim, as pessoas usam esquerda e direita para qualquer coisa, para qualquer... Enfim, não vou usar o termo que eu quero. E muitas vezes deturpam o que de fato é a esquerda e o que de fato é a direita, né? Então, essencialmente, a esquerda é aquele movimento, são aquelas pessoas que estão mais ligadas, são mais simpáticas à ideia de sociedade, né? De você trabalhar pelo bem comum. Pelo bem comum. Por isso que por muitos anos houve a polarização capitalismo e socialismo, porque o capitalismo prega a propriedade privada e o ganho de capital individual. O socialismo pregava, né, a distribuição de renda. Então você tem cara, todo mundo da população, não tem ninguém destoando muito do outro e ter todo mundo com uma condição de vida legal, né? Essa é a ideia da esquerda. Não que os caras se prendam a esse dogma, não é isso, mas eles estão mais tendenciados à ideia. Isso não significa que todo mundo é engessado naquela ideia. Eles estão mais engessados, não, eles estão mais inclinados à ideia social, de você distribuir os bens para toda a população. A galera da direita, e muita gente confunde a direita, e é por isso que eu falo, a galera que deturpa a esquerda, fala de comunismo, de socialismo de uma forma totalmente deturpada, né? Tipo, a galera fala de comunismo e não sabe nem o que é comunismo de verdade, essencialmente, tá? Hoje a gente fala que a União Soviética era comunista, a China é comunista, Cuba é comunista. Assim, esses países estão longe de ser comunistas, são ditaduras, já começa por aí. O comunismo não existe ditadura, então já está errado aí, né? Mas enfim, são conceitos deturpados. E a mesma coisa a direita. A galera deturpa a direita e associa a direita naturalmente com... Então a galera que deturpa a esquerda associando com ditaduras comunistas. E a galera que deturpa a direita naturalmente associa a direita com fascismo e ditadura também. O que está errado, né? Está errado. Se a esquerda se preocupa com as questões sociais, a direita... Isso não impede a direita de se preocupar com as questões sociais. O que a direita está mais inclinada, às questões tradicionais, né? O que é tradicional na nossa sociedade? O que é tradicional no nosso país? A direita vai ser aquela galera que vai olhar para o passado e falar, cara, isso é tradicional, isso a gente tem que manter. Ou vão estar mais inclinados a ideias religiosas, o que não deixa de ser tradicional. Né? Todas as religiões são fundamentadas, todas não, né? As mais populares, todas elas têm um passado que remete os cristãos, os católicos, né? Islâmicos, muçulmanos, judeus, cara, remete a antes de Cristo, né? Na verdade, o cristianismo surgiu após Cristo, no caso, mas se você pensar islamismo, os próprios judeus, cara, são ideias que remetem à Idade Média. Por isso que a gente fala ideias tradicionais. Então a galera que é da direita, ela está voltada, elas estão inclinadas ao que é tradicional. E pouco importa, você pode ser tradicional e se preocupar com ideias sociais, isso não impede, né? Por isso que eu falo que as pessoas deturpam. Você falar, assim, e o governo atual é um governo que se diz um governo de esquerda, né? O governo Lula é um governo que se declara um governo de esquerda, preocupado com as questões sociais. É um tanto quanto, na minha opinião, um tanto quanto um paradoxo, né? A ministra de um governo de esquerda falar de esportes raiz, né? De uma forma tradicional. Ou seja, ela está vendo esporte uma visão periférica de direita. Porque ela está se prendendo ao que ela acha que é tradicional. Né? Ela não está preocupada com o social, ela não está preocupada em distribuir. Você está percebendo o meu ponto de vista? Então, assim, se ela fosse de verdade uma ministra de esquerda, essencialmente, ela estaria preocupada em encaixar várias outras modalidades de esporte. E ela está preocupada em proteger o que é o tradicional, que no caso é o esporte raiz, é o que envolve atividade física, né? Deixa eu voltar aqui no que ela falou, que ela comparou o fato de você treinar para um e-sports, para um jogo eletrônico, com o treinamento, o ensaio que faz um artista, né?
eu falei aqui, cara, uma coisa, e o esporte não, os jogos eletrônicos, os videogames, eles têm várias categorias, né? Tem várias categorias. Então tem os jogos de aventura, tem os jogos de ação, tem os jogos de tiro de primeira pessoa e por aí vai. Muitos deles, é o que eu falei, eu comparei de fato com a indústria do entretenimento, porque são mais voltados ao entretenimento, né? Então assim, você treina, por exemplo, para jogar um The Last of Us, eu quero fechar o The Last of Us sem tomar nenhum dano, por exemplo. Isso, pô, você vai treinar, você vai se divertir, e aí é mais um negócio solo. Aí eu acho que dá para você comparar com o que faz, por exemplo, um cantor. Porque você está ensaiando, você está treinando, você vai treinar isso, vai treinar até a hora de executar, até a hora de fazer a performance para um público, né? Que é o que o cantor faz, que o artista faz, né? Ele se prepara, ele treina e aí ele vai se apresentar no show. Essa galera que faz esses speedruns, né? Esses jogos tentando fechar o jogo o mais rápido possível, é mais ou menos parecido. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Agora, você pegar um FIFA, você pegar um PES, né? Eu não sei nem se chama PES. Você pegar um Street Fighter, você pegar um Counter-Strike, que assim, é um contra outro. Esses são esportes que são esses são jogos, eu não vou falar esportes ainda. Eu acho que são esportes. Por quê? Porque é um time contra o outro. É um cara contra o outro. Então, assim, você pega um Street Fighter, vai ser um player contra o outro. É óbvio que é uma programação, e como diz a ministra aqui, ela é fechada. Mas ela envolve muito mais do que uma programação. Porque, assim, você pode ter o melhor personagem do jogo. Todo jogo tem o melhor personagem, que algumas vezes ele é meio cheatado, né? Como a galera fala. Se você tiver uma combinação, você... Pô, assim, a chance de você ganhar é muito alta. No caso do League of Legends, por exemplo, você tem um personagem e dependendo da build que você faz, os itens que você põe no cara, no boneco lá, no personagem, você se torna praticamente invencível, mas é um jogo coletivo, né? No caso do League of Legends também. Então você não ganha sozinho. Você pode ter um negócio cheatado, mas o time tem que ser bom também. O Street Fighter é a mesma coisa. E não é só questão de você ter o melhor ou não. Envolve muita coisa de, cara, você tem que ter o reflexo para apertar o botão no tempo certo. Se o cara vai começar o movimento, tem gente que tá. Tem cara que joga não olhando para a tela. Assim, o cara tá ligado também. Por isso que alguns jogos os caras nem têm contato, né? Para não rolar isso. Que alguns jogos os caras jogam um do lado do outro. E assim, o cara que ele é sagaz, o cara que ele é muito fera, ele não tá olhando para a tela. Ele antecipa o movimento do cara do lado. Então, se ele vai apertar um botão, o cara vai mais, pô, ele vai se defender. Então, eu vou fazer alguma outra parada para quebrar isso. Então, tem várias dessas coisas que envolvem muito reflexo, e é muito treino e um nível de competitividade muito alta. Por isso que eu acho que são esportes. Esses são esportes, porque você vai treinar, mas você vai treinar não para se apresentar de modo solo, você vai treinar para competir. A Ivete Sangalo, que foi citada pela Miss, por isso que eu vou usar a Ivete Sangalo como exemplo, ela compete com outros artistas do ramo. Mas não é uma competição em tempo real que, ó, nós vamos competir para ver quem vai ser a melhor banda do dia. Não existe isso. Em alguns eventos existe, né? Aqueles duelos de rapper, né? Que eu acho que dá até para entrar numa modalidade de esporte, porque é um contra o outro. Por isso que eu tô falando assim, quando é um contra o outro, envolve muito treino, envolve, cara, existe uma ciência por trás, existe muito estudo. Eu citei o League of Legends, tem muito estudo, tem uma galera que, pô, tem técnico, tem especialista, tem o caramba, né? E os caras estudam as coisas novas, eles estudam as coisas antigas, porque numa combinação de itens, você pode surpreender um cara que vai, pô, pegar o personagem mais fera e você pode bater ele porque, tô usando uma parada que é do passado, dos primórdios dos jogos, que não foi atualizada e poucas pessoas conhecem. Então, por isso tem especial. E aí vai. Por isso que eu falo, para mim são esportes. Porque você treina e assim, você pega. Eu citei Street Fighter, que é um contra o outro. Envolve muito treino. O FIFA também envolve muito treino. Se você vai jogar num time de verdade, você é contratado por. Tem treinadores, os caras estudam. Por que estuda? Porque cada personagem tem o seu. Tem os seus pontos fortes, pontos fracos, e você tem que gerenciar. Hoje, o jogo de futebol, por exemplo, o FIFA, pô, tem toda uma dinâmica de, pô,
O jogador, o personagem tem estamina. Então, assim, você não pode ficar correndo o jogo inteiro que nem um maluco, porque senão, chega no segundo tempo, o cara não consegue, o boneco não corre mais. Não consegue fazer o drible legal. Então tá chegando um nível de complexidade que, por mais que seja uma programação fechada, envolve muito mais do que você sentar e jogar. E se divertir, como define a ministra aqui. Então, a minha opinião é que, assim, ela precisa... Ela está engessada numa visão tradicional e, naturalmente, ela está com uma visão de direita em relação ao que é esporte. E eu acho que seria legal ela se atualizar, né? Ela participar de eventos e ela, de fato, ela imergir nesse mundo. Pô, assim, o League of Legends é um jogo muito popular no Brasil. Tem várias equipes. Cara, vai lá, se convida para ir num desses. Eu posso ver como é que é a rotina de treino, como é que vocês fazem? Posso ver como é que é um jogo competitivo? Para eu entender como é que é a dinâmica, para eu entender como é que é a parada, para ver se realmente eu mudo a minha visão. Eu acho que ela, como ministra, ela tem o dever de fazer isso. E não ficar jogando palavras ao vento e dizer, comparar cara, um jogador profissional de esportes eletrônicos, de jogos eletrônicos, com um cantor. Cada um tem seus méritos. Eu não estou desmerecendo um cantor, mas é o que eu falei. Existe um nível de competitividade muito... E eu não estou falando que o artista não se cuida. O artista tem nutricionista, tem preparador físico, tem o caramba. Tem tudo isso, mas é o que eu falei. Ele não vai competir contra outro. No mercado, ele vai competir. Assim como a Microsoft compete com a Apple no mercado de dispositivos, né? É uma competição. Mas não é uma competição que você vai sentar na frente do outro e agora vamos ver quem é melhor. Não é. Não é assim que funciona. Você pode dizer que um é maior que o outro pela quantidade de discos, quantidade de seguidores nas redes sociais. Agora, num esporte, você diz que um é melhor que o outro quando os dois duelam e sai um vencedor. Um time pode ter os melhores, o que é considerado os melhores jogadores do ramo, o maior investimento do ramo, e pode perder. A gente viu a Copa do Mundo aí, por exemplo. A França, a seleção francesa, a seleção inglesa, muito mais cara do que a seleção argentina. Então, na teoria, tem os melhores jogadores, mas quem foi campeão foi a seleção argentina. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Não quero criar polêmica, não quero polemizar. Eu só acho assim, existe primeiro um paradoxo, né? Que é uma ministra de um governo de esquerda se prendendo a dogmas do que é tradicional. Isso é uma ideia de direita. Eu fiz a definição aqui, não confundam, hein? Não vão achar que, pô, tá maluco. Eu fiz a definição no começo do que é esquerda e direita para ficar bem claro o que eu tô querendo dizer aqui. É uma ministra de um governo de esquerda, engessada e presa num passado, né? No que ela chama de esporte raiz, né? No que ela chama de esporte raiz. Isso é uma ideia tradicionalmente de direita, porque ela está presa no que é tradicional, ela não está preocupada no social, no que tem de novo, porque a sociedade se moderniza. E à medida que a sociedade se moderniza, para você incluir o social, para você incluir o todo, você precisa se modernizar também, né? Então acho que cabe à ministra aí procurar um pouquinho mais, se informar um pouquinho mais, e mesmo se ela continuar tendo essa visão, participe, entre, imerge no meio, né? É o dever dela, eu acho que é dever dela, é obrigação dela se incluir no meio, tentar entender um pouco mais, conversar com a galera, como é que funciona o mercado de jogadores eletrônicos, como é que os caras treinam, como é que é a preparação. Os caras têm casa, né? Onde essas grandes equipes, elas têm casa onde os caras ficam lá e recebem todo um cuidado, né? Para treinar, para praticar e para entrar no nível competitivo. Então ela certamente, se convidando, alguma equipe ia dar acesso a ela e ela ia ter uma visão mais ampla do... E aí, se depois de tudo isso ela ainda achar que não é esporte, aí beleza. Mas antes de falar qualquer coisa, eu acho que é dever, né, de uma figura de autoridade como ela procurar se informar um pouco mais. E não é só ler. E não é só abrir o YouTube e assistir. E achar que é um monte de nerd com controle, com teclado, com mouse, fazendo um monte de coisa. Ela tem que ir lá, ela tem que participar, se puder jogar também, para que ela entenda o que é de fato. É óbvio que não envolve muito esforço físico, mas muitos jogadores profissionais de esportes, eles têm preparação física também, né? Para o cara jogar de forma mais relaxada e tudo mais. Então tem até preparação física.
Então acho que cabe, assim, cabe quem sou eu para ditar e querer ditar o que tem que fazer um ministro, mas eu acho que seria a obrigação dela tentar entender um pouco mais para chegar a uma conclusão e depois de tudo isso, se ela participa de uma equipe, vou lá numa equipe de Free Fire, né? De Free Fire, vou lá, vou participar do dia a dia, vou comer com os caras, vou participar de treino, vou fazer um jogo treino, né? E vou fazer tudo. Tudo que os caras fazem. Sessão de yoga, ler livro, sessão de livro, preparação física e o caramba. Hoje tem jogo tático, hoje tem jogo moda caralho, né? Faz o que quiser. Vou participar de tudo. Vou para um campeonato, vou assistir um campeonato, vou ver a movimentação do torcida. E aí eu vou chegar à minha conclusão. Aí eu vou falar se é esporte ou se não é. Porque eventualmente ela pode até criar uma outra categoria. Assim, existe uma bolsa auxílio para atletas. Agora eu vou criar uma outra bolsa, solicitar ao governo para criar uma modalidade diferente, porque eu acho que é um tipo de esporte diferente. Ela pode chegar a essa conclusão. Então, seria mais sábio da parte dela imergir um pouco no meio, entender um pouco mais antes de emitir uma opinião que, na minha opinião, é até desrespeitoso com o Ivete Sangalo. Tá? Não estou nem falando que é desrespeitoso com os atletas de esporte. É desrespeitoso com um artista do nível da Ivete Sangalo. Acho que é desrespeitoso. Né? Acho que foi até um pouco infeliz. Mas enfim, sim, a comunidade reagiu. Espero que a comunidade de fato continue reagindo. De fora, gente, por favor, né? De forma absolutamente civilizada, né? Pelo amor de Deus. Continue se manifestando. Porque assim, eu falei e vou repetir. Eu acho que é dever dela. Ela imergir e imergir. Por isso que eu sempre falo, a galera aí abre o YouTube, pede pro amigo, fala, o que é isso aí? Ah, é um monte de nerd jogando ali e tal, os caras não querem nada da vida e quer jogar computador, e quer ficar no computador. Cara, assim, existem diferentes tipos de jogos eletrônicos. Primeiro ela tem que entender o que é um jogo eletrônico, né? Porque ela tá generalizando um jogo eletrônico, ela não tá... E existe jogo eletrônico que eu falei que se assemelha, vai para um lado artístico, que lembra muito um filme. Tem alguns jogos que lembram competição esportiva, de fato. Tem outros jogos que não querem nada com nada. Então, esses, de fato, é só um jogo para você se divertir mesmo, para você fazer o que você quiser. E por aí vai. O que é, por exemplo, para você, um jogo de criação como é o Minecraft? Né? Onde a pessoa vai lá, ele emerge. Então, assim, é outra categoria. Eu criei 3 categorias aqui já. O tipo de jogo que é um esporte, de fato, um esporte. Tem um jogo que vai para um lado que lembra muito os filmes, o entretenimento dos filmes, do mundo do cinema. E tem o Minecraft, que para mim é uma modalidade à parte, é um nicho à parte. Então, primeira coisa, ela tinha que se informar melhor sobre o que é jogo eletrônico, né? Porque ela está generalizando. E até do jeito que fala, né? Programação, ela é fechada. Até para mim é meio desrespeitoso com os programadores, né? Com os criadores, que é muito trabalho envolvido. É desrespeitoso com o Ivete Sangalo, na minha opinião. Então, eu acho que a comunidade tem que se manifestar mesmo e continuar criticando de forma civilizada, mais uma vez, eu vou deixar isso bem claro. De forma civilizada, porque eu espero que, né, na humildade dela, que supostamente é uma ministra de um governo de esquerda, mais uma vez eu vou citar aqui, eu não estou querendo entrar numa discussão política aqui mais uma vez, mas é uma ministra de um governo de esquerda. E mesmo se fosse de um governo de direita, é uma autoridade, a obrigação é ouvir. E, cara, já que a galera tá falando, deixa eu entender o que é isso. E aí eu vou chegar à minha conclusão. Então, a única coisa que eu espero, não vou pedir, não exijo nada. Quem sou eu para exigir qualquer coisa de um ministro? Pelo amor de Deus. Eu só torço e espero que ela tenha a humildade de olhar e falar, cara, deixa eu entender melhor, né? E aí entender melhor não é pedir para alguém mostrar o que é ela ir lá e fazer. Então jogo um Last of Us, vou jogar um Last of Us primeiro, vou jogar um FIFA primeiro, agora eu vou jogar um Street Fighter, vou jogar Minecraft, agora eu vou, né? Vou para uma equipe de Free Fire, né? Vou para uma equipe de League of Legends, vou para uma equipe de Counter Strike. Vamos ver como é que funciona. Né? Vamos ver como é que os caras treinam, como é que é a rotina de treino, como é que é tudo. Vou ver como é que é um campeonato, um jogo competitivo.
vou ficar ali no meio do staff para entender como é que é a dinâmica, e aí depois diz o que precisa dizer, né? Chegue à sua própria conclusão. E não, cara, assim, uma conclusão absolutamente genérica e vazia sobre um negócio que é muito maior, né? Enfim, e não quero desmerecer o atleta que ela considera de esportes raiz, né? Esses são esportes de fato, são galera de alto rendimento, a galera treina muito, mas um jogador de esporte treina tanto quanto. Não tô querendo dizer que um é melhor que o outro, um é mais esporte que o outro, mas a rotina de treinamentos ela é tão pesada quanto. Então não é só. Por isso que eu falo assim, pelo fato de ter a questão competitiva e toda a rotina de treino, para mim é esporte. É uma outra modalidade. É uma outra modalidade. Mas para mim é esporte. Enfim, né? Enfim. Aí vocês cheguem às conclusões de vocês também, tá? Deixa a sua opinião também. Queria ver a opinião de vocês também. O que vocês acham sobre isso? Se acham que eu tô viajando muito, enfim. Vamos seguir. Copinha, né? Copinha, que eu falei, alguns resultados importantes, alguns favoritos classificados, né? O caso do Galo, o São Paulo. Tá aqui, o São Paulo ganhou de 3-0, o Vasco, né? Também ganhou. O Bragantino perdeu do Maringá, né? Perdão, que tá quase tossindo aqui. Não foi uma risada, foi quase uma tosse. Grêmio e São Caetano 1-1. Canaã, Botafogo da Paraíba, misto. Ponte Preta empatou com o Retrô, Ituano ganhou. Rio Claro ganhou, empate aqui Operário CSA, Nova Iguaçu, Fortaleza venceu o Juventus, o Galo falei, o América 5-1 para cima do Vocém, o Ceará perdeu e Bahia ganhou. Aliás, o Bahia que anunciou que fechou o maior patrocínio, né? O maior contrato aí de patrocinador, não sei qual valor, não foi divulgado o valor, mas o maior patrocínio da história do Bahia, se eu não me engano, né? E é isso, sim, que eu falei, pô, alguns favoritos classificaram, Vasco, São Paulo, né, o Galo, e por aí vai. Alguns acabam ficando no caminho, mas faz parte, né? Faz mais uma vez, aquela que o que eu falei, faz parte também, né? Nem todos acabam passando. É um convite, né, para continuar investindo na base, é a categoria mais glamurosa da base brasileira, e é legal, cara, assim, porque você vê equipes como o Palmeiras hoje, que é uma das que estão mais na hype do momento, né? Na crista da onda, com vários jogadores da base aparecendo e agora a venda do Endrick. Então, cara, assim, é um caminho. E principalmente esses clubes de empresa, caso Vasco, Bahia, Cruzeiro, vão investir muito na base. Vão começar a investir muito na base e nos próximos anos vão ser as equipes que vão rivalizar aí com os gigantes. No caso, o próprio Palmeiras, que eu citei, o Flamengo, né, o Corinthians, que sempre teve uma base muito forte também. Então essas equipes vão começar a aparecer e rivalizar um pouco mais. E é capaz da Copinha ficar cada vez mais polarizada também. Né? É capaz, porque antes, por muito tempo, foi muito aleatório. Assim. Sempre teve os times favoritos, os times que ganham mais títulos, mas sempre negócio meio aleatório. Ganha um time de São Paulo, ganha um time do Rio Grande do Sul, ganha um time azarão e por aí vai. E eu acho que vai ficar cada vez mais polarizado também a Copinha, mostrando, né, o que seguindo a onda das melhores equipes também no profissional, tá? Falei de Palmeiras, falei de base, o Danilo, né? Aparentemente o Danilo recebeu uma proposta interessante, uma proposta muito interessante do Nottingham Forest, né? Para quem não sabe, essa é a equipe para onde o Scarpa foi, né? A equipe da Inglaterra que o Scarpa está jogando. E parece que eles fizeram uma oferta bastante interessante para o Danilo. Não sei como é que tá o Palmeiras, se o Palmeiras está aguardando mais. Eu só acho que assim, muito se falou que o Danilo foi sondado, que recebeu proposta, e no final no ano passado, na janela de meio de ano, chegaram propostas e tudo mais, e a presidente do Palmeiras falou, não sai até o final do ano, por nenhum valor, por nenhuma proposta. O Palmeiras precisa tomar um certo cuidado, e o Danilo ele vingou, ele é uma realidade, mas, por exemplo, o Gabriel Veron, que foi recentemente para Portugal, e por um valor relativamente baixo, na minha opinião, e para muitos torcedores também, é um cara que ele certamente já recebeu uma proposta mais alta no passado, quando ele estava subindo para o profissional. Ele certamente recebeu, e o Palmeiras não quis vender, porque viu no garoto a possibilidade de fazer muita grana.
e acabou que rendeu muito menos. O Patrick de Paula acabou que deu tudo certo, foi pro Botafogo por um belo valor, mas eu imagino que seja também um atleta que deve ter recebido uma proposta um pouco mais alta de um clube de fora. Assim como o próprio Gabriel Menino também, que é essa garotada, essa mesma geração, né, de garotos, onde praticamente só o Danilo se tornou meio que uma realidade de fato, né, titular do Palmeiras. Então eu acho que o Palmeiras precisa tomar um cuidado assim, de timing, porque o Danilo já não é dessa temporada que se fala que ele está recebendo proposta e sondagem. É óbvio, assim, a gente não sabe se o quanto que é verdade, o quanto que não é, o quanto que a proposta é boa e não é. Eu só acho que se o Palmeiras ficar deixando passar, vai perder o time. É óbvio que por torcedor palmeirense, na minha opinião, e pro próprio Abel, seria interessante que ele ficasse. Mas o clube quer fazer dinheiro, né? E é um clube que, eu falei aqui, o Palmeiras é um time que hoje, pelo poder financeiro, pode se dar ao luxo de, cara, não vou vender o Verón. Eu vou correr esse risco. Sabendo que eu posso vender por muito menos no futuro. Eu vou correr esse risco. É uma equipe que hoje pode fazer isso. O Flamengo é a mesma coisa. É uma equipe que hoje pode fazer, cara, de repente, sim, veio um time e oferecia uma merrequinha pro Vinícius Júnior, por exemplo. Vinícius Júnior saiu por muita grana, mas imagina, assim, deve ter chego uma proposta bem baixa, né? E o Flamengo podia bancar. Já naquela época ele olhou e falou, não, por esse valor não sai. Ah, mas você pode perder muito mais dinheiro no futuro. Não tem problema, a gente pode bancar isso. Isso aí se paga, né? Isso aí se paga com o tempo. E o Palmeiras é um time que pode fazer isso. Mas é o que eu falei, pô, o Danilo hoje, pelo valor que fala, né? Se eu não me engano, eu vi em algum lugar 17 milhões de libras, né? E dá perto de 20 milhões de euros, alguma coisa assim. Para mim é um bom valor. É um bom valor para um jogador para um jogador da posição dele. E que teve um bom momento, viveu um momento iluminado até ir para a seleção. Quando voltou da seleção, teve uma queda muito, muito brusca a qualidade e terminou para mim a temporada assim, de forma regular. Não foi um cara, não foi o que ele foi, por exemplo, no antes de ir para a seleção, antes do Tite convocá-lo. Porque ele estava destruindo, ele estava simplesmente, ele estava destoando muito. Ele estava destoando muito. Depois que ele foi para a seleção, voltou, não sei também se os adversários aprenderam a jogar contra ele, eu não sei se também ele ficou meio cara, assim, como é que é a palavra? Como é que é o termo? Esqueci o termo, cara. Não sei se ele ficou meio encantado com tudo aquilo, com aquele mundo, e isso meio que subiu um pouco a cabeça. Eu não sei o que aconteceu, mas o fato é que caiu um pouco. O nível do futebol que ele apresentava, de repente caiu a confiança também. De repente esse é o nível que ele apresenta. Só que ele estava muito confiante, estava fazendo coisas absurdas. Pode ser também. Agora, assim, é por isso que eu falo assim, tem que ter cuidado com o time, porque o Palmeiras dessa geração, dessa safra, entre aspas, não sei se a gente pode usar esse termo, de forma não ofensiva, né? Dessa safra de jogadores que eu citei aqui, o Danilo é o único que vingou. E com todos os outros, eu acho que o Palmeiras recebeu propostas mais altas. Só que acabou vendendo o Patrick de Paula, por exemplo, o Verón por um valor muito mais baixo do que eu imagino que eles tenham recebido já. Porque, não, vamos arriscar. O Palmeiras pode arriscar. É o que eu falei e vou repetir. O Palmeiras pode arriscar. O Palmeiras pode não vender. Mas e a vontade do jogador, né? É um clube que a nova política do Palmeiras é essa. De revelar jogadores para vender para o mercado externo. É uma bela grana, se for de fato 17 milhões de libras, né? É uma bela grana. É uma bela bagatela. É óbvio, aí negociar também porcentagem, futuro potencial de revenda e o caramba, acho que tudo isso conta também, mas é um belo valor. Isso é um belo valor. Eu acho que o Palmeiras não vai conseguir muito mais que isso no Danilo. Então tem essas coisas de saber o timing, né? Que é o que todo mundo tá meio que falando agora. Tem que saber o timing. Será que agora vai? Qual que é a vontade do jogador? Ele quer muito ir? Então parece que essa é a proposta mais forte do momento. Eu não sei se o Palmeiras está inclinado a aceitar ou não, mas ao que parece essa é a proposta mais forte. Em relação a Flamengo, tem um aqui que eu vi do Flamengo no lance, foi no UOL, se eu não me engano. O Flamengo estava aqui em algum lugar a chamada, né? Aqui, ó. O Quinteiro parece que esfriou a negociação
né? Não sei por que motivo, eu ouvi o Mauro César até mais cedo e falou assim, ó, esfriou, não sei o motivo, não sei mesmo, também não sei, também não corri mais atrás de mais informação. A questão do Rossi, do goleiro Rossi, aparentemente o Flamengo vai ter que esperar até o meio do ano, ali junho, final de maio, início de junho, alguma coisa assim, porque o Palmeiras foi para a Argentina para tentar negociar com o Boca, primeiro negociar com o jogador, né? Porque estava meio apalavrado. Então o Palmeiras, o Flamengo foi para Buenos Aires para assinar um pré-contrato com o goleiro Rossi e negociar com o Boca uma saída antecipada, né? Diz que os dirigentes flamenguistas procuraram o Riquelme, que é o dirigente, né? E ele não atendia. Até que chegou o momento que ele respondeu e falou que estava de férias. Então o Flamengo não foi atendido, simplesmente não houve alguém que atendesse o Flamengo e negociasse essa saída antecipada do Rossi, que o Flamengo foi para lá com a intenção de deixar uma grana. Né? Eu, agora, assim, eu não entendo a postura aí do Riquelme, por exemplo. Não sei qual que é a ideia. Assim, se ele quer queimar o jogador, deixar ele encostado, não sei. De verdade, eu não sei. Assim, por mais que você tenha orgulho e paixão, o cara não vai assinar com a gente, não vai renovar, então também vai ficar encostado. A gente vai entregar para o Flamengo um jogador fora de forma. Pode ser isso que ele esteja pensando. Pode ser, mas eu acho que em primeiro lugar tem que colocar assim, uma grana que você pode ganhar, que pode dar ao clube a conseguir um reforço, uma contratação importante para o restante da temporada, para disputar uma grande competição. Enfim, né? Enfim, muito provavelmente, talvez alguém chegue na orelha dele e fala, pô, Riquelme, essa grana aí ia ajudar, hein? Será que não rola? Aí, de repente, fala com o Flamengo, quando voltar de férias, né? Conversa com o Flamengo ou não, não sei, cara, assim, não sei. Eu vi muita gente falando, né, pô, mas é importante, assim, às vezes para os caras não interessa. Assim, eu não conheço como é que é um dirigente argentino, mas às vezes para ele pouco importa a grana. O que importa era o cara ter ficado no Boca, já que ele não vai ficar também, a gente não vai dar para o Flamengo a possibilidade de ter um grande goleiro, fazer uma pré-temporada e num suposto enfrentamento numa Libertadores ter um goleiro de alto nível defendendo o pênalti do Boca, né? Eu acho que às vezes eles pensam assim também. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Enfim, eu não sei. O fato é que vai acabar perdendo o jogador sem receber absolutamente nada. O que eu acho que é pior. Mas esse é o meu pensamento, né? Pensamento onde você pode conseguir uma grana legal que vai te ajudar. Mas aí eu não sei, né? Aí não sei. Aí é com o Riquelme, né? Aí é com o Riquelme. Parece que ao que consta, né? Falando de Vasco agora, Vasco e Ivan. Isso aqui é a negociação do Yuri Alberto. O Corinthians incluiu Mantuan e Ivan na negociação, tá? Mas o Ivan aparentemente vai para o Vasco. Que o Ivan estava no Zenit, voltou. E o que o Corinthians vai dar é uma porcentagem do Ivan, parece, para o Zenit, né? Numa possível negociação futura. Então, o Corinthians fazendo uma engenharia aí para conseguir concretizar de fato e viabilizar de fato a contratação em definitivo do Yuri Alberto, né? Então, o que tem de Ivan parece que vai para o Vasco por empréstimo, parece, eu não sei o andamento do processo, né? Mas aparentemente vai para o Vasco, né? Vai ser repassado para o Vasco por empréstimo. Vamos aguardar para ver a confirmação em definitivo. Ainda falando de Vasco também, o Jair foi para o Rio, né? Fazer exames, Jair do Atlético Mineiro. Foi para o Rio fazer exames, assinar com o Vasco. Esse aqui é o que eu falei do Bahia, né? Que o Bahia anunciou aí o patrocinador Master, é o maior contrato da história do clube. Importante. Além da questão agora do Grupo City, ter um patrocinador Master maior da história do clube, né, vai ajudar legal, hein? Vai ajudar bem. Enfim, gente, vamos lá. Acabei me delongando muito na questão da ministra do esporte, mas a gente tem alguns jogos para encerrar essa fase de grupos da Copinha, né? E deixa eu pegar aqui, já começaram alguns estaduais, tá? Destaque aqui alguns estaduais.
tá rolando, vai rolar, né? E a copinha para encerrar, né? Vai entrar o Internacional, vai jogar o Internacional, vai jogar o Santos. E aí a gente, após essa rodada, a gente vem com todos os grupos, quem passou, quem não passou, quem ficou pelo caminho, quem decepcionou. É isso. Por hoje eu vou fechar, né? Acho que deixa eu só abrir aqui mais uma vez para ver se tem mais alguma coisa que dá pra gente puxar, né? Vasco avança pela contratação do Ivan. Robert Renan se despede do Corinthians. Manchester United quer o Harry Kane no lugar, porque o lugar do Cristiano Ronaldo, hein? Que loucura, hein? Corinthians caminha a venda de Duqueiroz. Aqui é o que eu falei do Riquelme, né? Riquelme não responde. Flamengo contrata o Rossi do Boca de graça, né? Tá com um pré-contrato assinado com o Flamengo agora. Deixa eu ver. Assinou um pré-contrato aqui. Caetano fala sobre Jair no Vasco. Está bem encaminhado. É um bom goleiro pro Vasco, tá? Acho que é um bom goleiro. É isso, gente. Acho que é isso. Fica no aguardo também sobre a negociação do Patrick com o Galo. Quando for anunciada de fato, a gente vai falar aqui. A gente vai seguir acompanhando o mercado. Últimos jogos da Copinha, últimos jogos da fase de grupos da Copinha. E por hoje eu vou finalizar. Por hoje é isso mesmo. Amanhã a gente volta com mais podcast, mais informação, mais discussão, mercado da bola, enfim. É isso. Finalizando por hoje. Valeu demais, né? Ótimo restante de semana para vocês e até amanhã. Tchau.